Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso último devocional de 2025. Isso mesmo, vamos hoje encerrar a nossa série de devocionais, que está lá desde o início do ano, na verdade há alguns anos, assim. Final do ano a gente faz um breve recesso e aí a gente retorna sempre no início de janeiro. Na última semana nós fizemos uma série muito preciosa aqui, um especial de Natal, onde falamos sobre o nascimento de Jesus de uma forma um pouco diferente, pela perspectiva de personagens ali, digamos, periféricos. Maria, José, os magos do Oriente, Simeão e Ana, personagens de Lucas 2, não tão famosos, mas também importantes, que nos ensinaram lições muito preciosas. A série do especial de Natal foi maravilhosa, está aqui no canal. Eu te convido a você assistir pela primeira vez, caso você esteja chegando agora e não tenha acompanhado os nossos devocionais. E para você que já assistiu, compartilha com alguém. Eu tenho certeza que Deus vai soprar algo muito precioso na vida de alguém que vai também assistir esses devocionais. E aí uma pessoa me falou assim, amanhã vai ter devocional? E eu pensei, bom, se essa pessoa que é muito próxima a mim não sabia que os devocionais iriam dar uma pausa, talvez tenha mais gente pensando isso. Eu pensei, bom, vamos fazer um devocional de encerramento para a gente fechar a temporada, e aí já fica como o devocional da semana, começar a semana com tudo nessa segunda-feira. Salmo número 103, versículo 2, está escrito assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Mais uma vez, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Eu tenho aqui três coisas, um tripé, para a gente conversar nesse último devocional de 2025. E a primeira coisa desse tripé é a gratidão. A gratidão é algo, na verdade, que precisa guardar o nosso coração em todo o tempo. Em todas as fases, todos os meses, todas as semanas, todas as circunstâncias, nós precisamos ser gratos. Porque a verdade é que nós já recebemos de Deus muito mais do que nós merecemos. Se a nossa vida, se a partir de hoje, até o final da sua vida, tudo começar a dar errado, entre aspas, ainda assim você vai sair no lucro. Porque Deus, ele já garantiu a sua eternidade. E tantas coisas boas que nós recebemos sem perceber todos os dias. Por exemplo, às vezes a gente ouve testemunho de um livramento, um grande livramento que Deus deu a alguém. Pode ser um livramento contra um ato de violência, pode ser um livramento de um acidente, pode ser uma provisão. E para pensar quantos livramentos Deus te deu que você sequer percebeu. Você nem sabia que estava recebendo o livramento naquele momento. Às vezes é um atraso, às vezes é uma chave esquecida, às vezes é uma conversa que você ia ter e não teve, uma conversa que você não ia ter e teve. Às vezes é uma situação que tudo convergiu e você não percebeu que Deus estava ali, estava te livrando de algo ruim, estava te abençoando com algo melhor. A bem da verdade, gente, que existem muitas bênçãos, muitos livramentos, muitos favores de Deus sobre nós, que nós sequer temos noção. Se nós tivéssemos os nossos olhos espirituais abertos, por exemplo, e nós pudéssemos ver anjos, demônios, proteção de Deus, ataques espirituais, a gente já percebeu um pouco melhor quantos livramentos Deus nos dá. Já parou para pensar a complexidade da vida, a complexidade da sociedade, a complexidade do funcionamento do seu corpo? Tudo isso é ordenado, é direcionado, é guardado pelo Senhor. Tantas coisas que me faltaria, tempo para poder citar aqui. Então, a gratidão é algo que guarda o nosso coração e precisa guardar em todo tempo. Mas numa mudança de estação, num tempo especial como esse, a gratidão, ela nos livra da murmuração. A gratidão, ela nos livra da raiz de amargura. A gratidão, ela nos livra de um sentimento de, desculpe até a redundância, da ingratidão. A gratidão nos livra da ingratidão. A ingratidão, gente, ela é um cadeado que fecha muitas portas que deveriam estar abertas. E é uma chave que abre portas que deveriam estar fechadas. Ou seja, ela coloca a nossa vida todo ao contrário do que deveria. E sabe como é que se vence a ingratidão? É com a gratidão. Isso parece algo até, Thiago, é muito irrelevante isso. Como é que eu estou assistindo um devocional que fala que a gratidão vence a ingratidão? Mas, às vezes, a gente acha que gratidão começa com um sentimento. Porém, nem sempre.
A gratidão muitas vezes começa com um exercício. Sabia disso? Quando você começa a exercitar a gratidão, você começa a sentir a gratidão. Quando você começa a exercitar a gratidão, você começa a sentir a gratidão. Tem vários gestos de bondade, de amor, de compaixão, que são sentimentos que nascem primeiro nos gestos. Você faz o gesto e depois você tem o sentimento. É muito interessante isso. Eu vejo muito isso em ações sociais. Algumas pessoas já têm um coração assim disposto para poder participar de ações sociais. E a pessoa já tem um coração ali, né? Então ela parte do coração para a ação. Mas eu conheço algumas pessoas que às vezes tinham até resistência a participar por diversas razões. Razão pessoal que a pessoa tem ali. Ela tinha uma resistência a participar de uma ação social. Ela participa e quando ela participa, quando ela pratica, o coração dela é tomado. O coração dela passa a experimentar algo bom. E é interessante que a Bíblia fala assim, ó, prove e veja que o Senhor é bom. Quando você prova, você vê. Quando você prova, você vê. Você experimenta, você pratica, então você sente. A gratidão precisa ser praticada. Procure colocar, seja numa lista de papel, seja no celular, ou procura criar uma lista de pessoas que você precisa agradecer. Seja por algo que a pessoa fez assim muito fora da curva com você, ou por algo simples. E aí você vai pegar, você vai criar uma mensagem no WhatsApp, vai mandar uma mensagem para essa pessoa, você vai mandar um áudio, você vai ligar, você vai se encontrar com essa pessoa e você vai ver como esse exercício de gratidão, ele não vai só trazer vida sobre você, mas vai trazer vida sobre a pessoa que você está exercendo gratidão. Sabia disso? A gratidão é um remédio de mão dupla. Ela abençoa quem pratica a gratidão e quem é um alvo da gratidão. Então, o primeiro tripé desse devocional é a gratidão. A segunda coisa que é muito importante é transforme os seus erros nos seus professores. Estava conversando com um amigo meu dias atrás. Se ele estiver assistindo esse devocional, ele vai se lembrar dessa conversa. E a gente estava falando sobre isso. Sobre, assim, todos nós erramos, mas a gente precisa aprender com os nossos erros. Isso é o que significa transformar os nossos erros em nossos professores. O mínimo que você pode fazer quando você erra é aprender com o seu erro. Primeiro, para não repeti-lo. Segundo, para pegar aquela lição e tornar algo sublime. Saiba que todos nós vamos errar. Deus já espera os nossos erros não frustram Deus, mas Deus, ele deseja que nós venhamos a aprender com os nossos erros. É interessante, por exemplo, que Davi, ele comete alguns erros graves na sua vida, embora seja um grande homem de Deus, embora tenha sido um grande herói da fé, ele comete erros graves na sua vida, mas é interessante que, embora Davi tenha cometido erros graves, algumas pessoas até julguem, né? Falam assim, tá vendo aí, ó, hipócrita, disse que é homem de Deus, vai cometer um grande erro. Mas na verdade, Davi primeiro, ele demonstra um arrependimento que é verdadeiro, um arrependimento que é sincero. E segundo, ele demonstra uma mudança de vida, tanto que ele não comete o mesmo erro duas vezes. Nós precisamos aprender com esse coração de Davi. Um coração que, por ser humano, é falho, vai cair, vai errar, mas vai aprender com seus erros e vai fazer diferente lá na frente. Elenca na sua vida, no seu ano, na sua temporada, quais foram os erros que você cometeu? Quais foram os equívocos que você passou? Aprende com eles. Para se perguntar assim, ó, se você não tiver aprendido nada com algum erro, você cometeu um erro, você fala assim, Thiago, esse erro aqui não me ensinou nada. Então você vai colocar no teu caderno assim, ó, você vai colocar uma pergunta. O que eu posso aprender com esse erro? Você vai pensar, você vai raciocinar, você vai parar um pouco, meditar e pode ter certeza. Todo erro tem pelo menos um aprendizado. Então, primeira parte do tripé, gratidão. Segunda parte, aprender com os erros. Transforme os seus erros nos seus professores. Ou melhor, Deus é o seu professor e pode te ensinar através do seu erro. Pode te ensinar lições que você vai extrair das suas quedas, das suas falhas, dos seus erros, dos seus equívocos. E a terceira coisa, para a gente fechar esse tripé aqui, primeiro, gratidão. Segundo, transforma os seus erros em seus professores. Terceiro, nunca perca a habilidade de sonhar. Isso diz respeito a olhar para frente. Gratidão tem a ver com atemporalidade. Aprender com os erros tem a ver com olhar para trás. E sonhar tem a ver com olhar para frente. É interessante que quando nós somos crianças, nós sonhamos muito, nós imaginamos muito, nós temos uma
uma criatividade muito mais solta. A criança tem muito poucas travas, muito poucos traumas. Então ela sonha bastante, ela imagina bastante, ela cria cenários na sua mente, no seu coração. Mas à medida que o tempo passa, a gente vai crescendo e é como se nós tentássemos nos encaixar, sabe, no senso comum da sociedade, tentássemos sempre fugir do ridículo, a gente tem medo de passar vergonha, tem medo de não acontecer, tem medo de tanta coisa, que a gente vai perdendo essa habilidade de sonhar. A gente precisa exercitar essa habilidade, porque é como se fosse um músculo. Quando você não exercita, você vai atrofiando mesmo. Daqui a pouco você está com um coração assim que não consegue sonhar, não consegue ver novidades, não consegue pensar no futuro, não consegue ver nada diferente. Mas quanto mais você sonha, os primeiros sonhos podem ser coisas, digamos assim, muito bizarras, né? Coisas completamente fora do comum. Mas não se prive. Isso é só falta de costume. Se você começar a sonhar, a imaginar, a desejar, sabe por quê? Deus, ele nos comunicou alguns dos seus atributos. Para quem gosta de estudar teologia de um modo um pouquinho mais acadêmico, na teologia sistemática, a gente divide os atributos de Deus em dois: atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são atributos que nós temos porque Deus nos deu dele. Então Deus nos comunicou esses atributos. Os atributos incomunicáveis de Deus são atributos que ele não deu para ninguém. Então, por exemplo, Deus tem bondade, amor, e ele, na verdade, ele é a bondade, ele é o amor. Ele compartilha isso conosco. É por isso que nós conseguimos amar. É por isso que nós conseguimos praticar gestos de bondade. Você pode conhecer uma pessoa que é ateísta, a pessoa não acredita em Deus, mas ela ama sua esposa, ele ama o seu filho. Ele tem amor para praticar, mesmo que ele sequer acredite em Deus. Então, é um atributo de Deus que foi comunicado para a humanidade. Mas tem atributos que são incomunicáveis. Deus, por exemplo, é onisciente. Esse atributo da onisciência de Deus é incomunicável. Nós não somos oniscientes. Deus é onipresente. Nós não somos onipresentes. Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas. Nós não podemos todas as coisas. Então, esses são atributos incomunicáveis de Deus. Aprendeu aí? Curiosidade para a teologia mais acadêmica. Por que eu citei isso? Porque o nosso Deus, ele é um Deus criativo. E a criatividade de Deus, ela foi sim transferida para o ser humano. Deus, na sua capacidade criativa, ele criou todas as coisas. Quando a gente vai para Gênesis 1, ver o relato da criação, embora ali tenha uma narração ultra resumida, né, e com linguagem poética daquela época, da escrita de Moisés, ainda assim a gente consegue ler aqueles versos e imaginar quão glorioso foi o processo de uma terra escura, sem forma, vazia, para finalmente o jardim do Éden criado com o homem habitando. Deus é criativo. E uma das formas que nós temos de criar é imaginando, é sonhando, é pensando. Então, nunca perca a habilidade de sonhar. Porque o que hoje no seu coração é só um sonho, que você fala assim, Tiago, isso aqui é um devaneio, isso aqui está muito longe. Meu irmão, se você pega de sonho, transforma para projeto, coloca os planos em ação, daqui a pouco você está concretizando e realizando aquilo que era só um pensamento solto, aquilo que era só um devaneio, aquilo que era só algo que você falou assim, não, isso aqui nunca vai acontecer, isso aqui só na minha cabeça. De repente, Deus faz muito mais do que você pensou. A Bíblia fala que Deus tem esse poder, certo? O amor dele excede todo entendimento. O poder dele opera em nós acima do que nós pensamos. 1 Coríntios 2,9, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu o coração humano. Isso Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor, ele tem essa capacidade, esse costume, esse bom costume de nos abençoar e muito mais do que o que nós imaginamos. Quando Deus fala com Abraão, por exemplo, ele tira Abraão da sua tenda, ele manda Abraão olhar para o céu e fala assim, Abraão, quantas estrelas do céu? Você consegue contar? Essa pergunta é retórica, certo? Pergunta que Abraão não precisa responder, ninguém consegue contar as estrelas. Olha a areia do mar, Abraão. Você consegue contar a areia do mar? Abraão também não conseguiria, ninguém conseguiria contar a areia do mar. E Deus fala assim, ó, isso aí que você não consegue contar, isso aí é a quantidade de filhos que você vai ter. Eu vou te dar uma família com a quantidade incontável. Abraão, nesse momento, nem filhos tinha da parte de Sara. Abraão, nesse momento, ele estava perguntando para Deus assim, como que eu vou ter um herdeiro se o Senhor não me deu filhos? Minha mulher já é de idade, quando era nova ainda era estéril,
a coisa não aconteceu, e aí, o que é que vai acontecer? E Deus deu a Abraão muito mais do que o que ele poderia imaginar. Assim como Deus fez com Abraão, assim como Deus fez com tantas pessoas na narrativa bíblica, assim como Deus fez com outros personagens da história, que não estão na Bíblia, mas que também viveram o extraordinário de Deus, Deus pode fazer na minha e na sua vida. E a habilidade de sonhar também é um hábito para exercitar a fé. Tem gente que fala assim, Tiago, eu não vou nem sonhar para não me frustrar, porque não vai acontecer mesmo. Meu irmão, minha irmã, você tem fé ou não tem fé? Quando você sonha, quando você imagina, quando você é criativo, quando você pensa, quando você cria na tua mente, você também está exercendo fé. Tudo que existe no mundo físico foi antes criado no mundo material. É interessante. Eu não quero entrar nesse detalhe aqui agora, senão o devocional vai ficar muito extenso, vai perder um pouco o foco que eu quero de fechar a nossa temporada. Mas às vezes aperta o meu coração o fato de algumas pessoas que têm outros credos entenderem isso mais do que os filhos de Deus, mais do que aqueles que têm acesso à palavra de Deus. O que, Tiago? O fato de que o que existe no mundo físico primeiro existiu no mundo espiritual. A Bíblia fala, aquilo que se vê foi criado pelo que não se vê. Entende? Aí as pessoas chamam isso de lei da atração. Não, já tem que jogar para o universo, que o universo joga de volta. Isso é só a forma das pessoas falarem, tá? Não é necessariamente bíblico. Mas o que eu quero dizer é que isso expressa a crença das pessoas de que, olha, tem que acontecer primeiro no mundo metafísico, depois acontece no mundo material. E essa crença é verdade. Tanto que a gente fez alguns devocionais aqui sobre o poder das palavras. Para você que está aqui a primeira vez no nosso devocional, a gente tem mais de 800 devocionais já salvos aqui no canal. Glória a Deus por isso, glória a Deus por cada um dos devocionais. A honra e a glória é só de Deus. E tem um devocional que eu fiz sobre o poder das palavras, que eu explico com mais detalhes sobre isso, sobre o poder criativo das palavras. E sonhar, imaginar, criar, também é uma forma de exercer fé. Então já começa a preparar, meu irmão, o teu coração, a tua mente, e começa a colocar no papel os teus sonhos. Mesmo que sejam sonhos distantes demais. Hoje, vão ser distantes hoje. Amanhã vai ser um dia mais próximo da tua realização. Semana que vem vai ser uma semana mais próxima da tua realização. Ano que vem vai ser um ano mais próximo da tua realização. E muitas vezes a gente subestima o poder que Deus tem de remir o tempo. Meu irmão, quando Deus está no negócio, algo que era para acontecer em 20 anos, acontece em 2. Algo que era para acontecer em 50 anos, acontece em 3 anos. Porque ele tem a chave do tempo nas mãos. Nós estamos limitados ao Cronos. Deus tem um Kairos, tem um tempo perfeito, tem o tempo exato dele. Até cantamos isso lá na igreja ontem, né? Cantamos uma canção impressionante como Deus convergiu as coisas. Foi um culto especial ontem. E a gente chegou na nossa igreja, para quem não sabe a dinâmica da nossa igreja, nós temos 2 cultos pela manhã. O horário deles são 8 e 10 e meia. Então, para a gente começar o culto das 8, a banda, a gente abre já lá o culto já cantando, a banda chega às 7 horas. A gente tem que chegar às 7 horas. Eu acordo 5, já para a voz começar né, a normalizar. A gente chegou às 7 horas, passa o som, passando o volume das coisas, tal, fazendo os ajustes. E ali a equipe que estava ali, a gente começou a cantar aquela música Plano Melhor, da banda Renascer Presa. Música já antiga, já tem um tempo essa música, tem umas décadas, né? A gente ficou cantando ali e tal, tocando despretensiosamente. Aí de repente começou o culto, aconteceu a pregação. E nós da banda, a gente não sabe a pregação que o pastor vai fazer. A gente está ali recebendo a pregação como todos os irmãos. E o pastor também não sabia que a gente ia ensaiar essa música, né? Meu irmão, a pregação convergiu perfeitamente com essa música. A música convergiu perfeitamente com a pregação. E essa música fala assim: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira é a mais linda. Seja feita a sua vontade. Eu só quero a sua vontade, assim na terra como no céu. E essa é uma boa canção para a gente fechar esse devocional, para a gente fechar essa temporada, para nós orarmos juntos hoje, crendo, gratidão, crendo que podemos aprender com os nossos erros e crendo que nós podemos sonhar, porque Deus é um Deus que realiza sonhos.
Amém? Salmo 103, versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Antes da gente orar, deixa eu falar como vai funcionar esse período de recesso aqui. A gente não vai ter os devocionais diários, tá? A gente volta lá no início de janeiro e aí leva o ano todo novamente, se Deus permitir. Mas, embora não tenhamos os devocionais, eu vou lançar alguns vídeos temáticos aqui no canal. Está no período de Natal agora, por exemplo, fiquei com muita vontade de tirar algumas dúvidas sobre o Natal, algumas questões teológicas, algumas questões também culturais sobre o Natal e algumas outras ponderações sobre outros temas que não o Natal. Eu estarei colocando aqui no nosso canal. E aí, para você ficar por dentro, tanto dos nossos devocionais ano que vem, também por todos os vídeos que saem aqui no canal, eu preparei um grupo exclusivo no WhatsApp. Quem está lá nesse grupo já sabe como funciona. É um grupo fechado, sem conversas paralelas, feita para te enviar o link dos devocionais. Então, nesse período de recesso, eu vou te enviar o link desses materiais que vão servir para te ensinar com clareza, com simplicidade, algumas dúvidas que são gerais. Para ser bem sincero, muitas das dúvidas que eu vou tratar aqui já tem material no YouTube, tem material em outras redes sociais, não tem problema. Mas algumas pessoas têm dificuldade de aprender com alguns outros tipos de ensinamento, alguns outros exemplos, algumas outras formas de ensinar. Então, eu vou estar fornecendo mais um aqui, espero que seja uma bênção para a sua vida. Já fica o meu convite para você estar conosco aqui, para você receber esse material em primeira mão. Eita, Jesus! Entra lá no nosso grupo do WhatsApp, cujo link está nos comentários. Com o adicional, que lá no grupo eu sempre compartilho material por escrito. Então, se você assiste os devocionais e assistir qualquer um dos nossos vídeos aqui no YouTube, lá no grupo eu vou mandar o material por escrito para você estudar com mais profundidade ainda. Amém? Link nos comentários. Vamos orar ao Senhor para a gente fechar esse devocional. Pai, nós te damos graças, Deus. Te damos graças por esse dia, por esse devocional e por toda essa temporada que se iniciou lá em janeiro. Passamos esses meses, semanas, dias, graças a Deus, mergulhando na sua palavra, aprendendo de ti, recebendo do alto direção, recebendo do alto conserto, recebendo do alto renovo diário. Meu Pai, eu oro agradecendo por cada vida e cada lar aonde esse devocional chega. E eu oro, Pai, te pedindo a bênção especial, Senhor, nessa mudança de estação, nessa mudança de ano, nesse tempo onde muitas coisas novas serão sonhadas e eu creio também serão realizadas para a honra e glória do seu nome. Eu te peço, Pai, nos ajuda a estarmos constantemente aprendendo de Ti, crescendo em Ti, nos tornando mais parecidos com Jesus dia após dia. E assim como ministramos esse devocional, nós só podemos te agradecer. Gratidão por tudo que já veio, gratidão por tudo que está vindo, gratidão por tudo que virá. Nós te louvamos e declaramos nosso amor a Ti. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje eu quero te pedir um feedback nos comentários especial para você comentar aqui como Deus tem te abençoado através desses devocionais. Mas, não responde com pressa, não. Faz o seguinte, Tiago, não vou conseguir fazer agora, vou colocar um comentário aqui só para dizer comentei. Não, vai com calma. Escreve algo especial, não precisa textão, tá? Mas escreve algo sincero, algo específico do teu coração sobre como os devocionais têm sido bênção na sua vida. Isso edifica demais a mim e a todos também os que estão lendo os comentários. E saiba que todo mundo lê comentário hoje em dia, é um dos principais esportes nas redes sociais. Gratidão no meu coração, a Deus, a sua vida, a todos que estão aqui. Que o Senhor te abençoe muito. A gente se vê por aí nos próximos vídeos aqui no canal e na próxima temporada voltando com os devocionais segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.